Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo dos poliedros. Na aula de hoje a gente vai falar de um tipo de poliedro específico, que são os prismas. E a gente vai aprender a calcular o volume desses prismas, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é caracterizar um prisma, identificar os polígonos da base de um prisma e calcular o volume do prisma, tá bom? Então vamos lá. Relembrando, né, o que a gente viu na aula passada. Os poliedros, eles possuem três dimensões, ou seja, eles possuem volume. São figuras que ocupam determinado espaço no ambiente, né? Possuem volume. E nas aulas anteriores a gente viu que eram polígonos. Polígonos são figuras que possuem apenas duas dimensões, eles possuem áreas. Então, tipos de poliedros, né, que a gente tem é o cubo, é a pirâmide, é o octaedro, é o hexaedro. E polígonos, quais são os tipos que a gente tem? O quadrado, o retângulo, o triângulo, o hexágono, o pentágono, ok? Então, eu quero que vocês fiquem com isso bem claro na cabeça de vocês, a diferença entre um poliedro e um polígono. Poliedro, três dimensões, polígono tem duas dimensões. E a gente viu também que o poliedro, né, os poliedros são formados por polígonos. Então, toda a lateral do poliedro é formada por polígonos. E aí, agora, a gente vai entrar num dos tipos de poliedros que a gente tem, que são os prismas. O prisma, ele é um tipo de poliedro, só que ele tem umas características específicas, né? A principal característica de um prisma é porque ele tem duas bases. O que é que isso significa? Significa que existem dois polígonos, podem ser dois triângulos, dois quadrados, dois retângulos, dois pentágonos e aí vai, né? Que fica um de frente para o outro, assim, ó. Opa, aqui. Fica um de frente para o outro. São dois polígonos iguais, congruentes, e que fica um de frente para o outro. Na figura aí do slide, a gente tem um prisma cujas bases, né, são dois triângulos. Então perceba que tem dois triângulos, um de frente para o outro. E aí a lateral desse prisma é formada por retângulos, né? Na verdade, isso pode ser qualquer tipo de paralelogramo, mas normalmente são retângulos, podem ser quadrados também, mas na maioria das vezes você vai encontrar retângulos. Então, possuem duas bases e essas bases são ligadas por retângulos, né? Na maioria das vezes. Isso é um prisma. A gente tem diferentes tipos de prismas. A gente pode ter um prisma de base triangular, que é esse primeiro que a gente está vendo aí na figura. A gente pode ter um prisma de base quadrangular, ou seja, as bases são quadrados ou retângulos. A gente tem prismas de base pentagonal, prismas de base hexagonal, vai depender da base. Se a base for um triângulo, é um prisma de base triangular. Se a base for um quadrado ou um retângulo, é um prisma de base quadrangular. Se for as bases se forem pentágonos, é um prisma de base pentagonal. E por aí vai, ok? E aí, como que a gente calcula o volume de um prisma, né? O volume de uma figura é todo o espaço ocupado por ele. Então, nesse caso aí que a gente tem um cubo, o cubo ele é um poliedro, né, que a gente viu na aula passada, mas ele também é um prisma, porque ele possui duas bases que são quadrados. E aí a lateral dele também é formada por quadrados. Como que a gente calcula o volume de uma figura que tem três dimensões? A gente vai sempre multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então a gente precisa multiplicar essas três medidas para encontrar o volume de uma figura tridimensional. No caso dos prismas, como a base dele pode ser um quadrado, um triângulo, um retângulo, um pentágono, a gente normalmente diz que o volume de um prisma é dado multiplicando a área da base, ou seja, a área da figura que forma a base desse prisma, vezes a altura do prisma, tá bom? Então, primeiro a gente calcula a área da base do prisma e depois multiplica pela sua altura. A gente vai agora lá para o quadro branco para resolver alguns exemplos de volume de prismas, tá bem? A questão diz o seguinte, ó. Em um prisma triangular, e aí quando a gente fala prisma triangular, significa que a base desse prisma é um triângulo, tá? A altura do triângulo da base mede 3 centímetros.
determine o volume do prisma. Como a gente viu, para calcular o volume de um prisma, a gente faz o quê? É a área da base vezes a altura. E aí a gente representa a área da base com o símbolo com a letra AB e a altura com a letra H, tá? Então o volume é a área da base vezes a altura. Assim a gente tem que o volume é a área da base, a gente ainda não sabe, a gente vai precisar calcular. E a altura do prisma é justamente o comprimento, né? A distância entre uma base e outra. Nesse caso aqui, a distância entre uma base e outra são 8 centímetros. Então, a gente já sabe que a altura é 8. O que a gente precisa fazer? Calcular a área da base. Como que a gente vai calcular a área da base? Primeiro, a gente tem que ver quem é a base desse prisma. A própria questão falou que é um prisma triangular. Se é um prisma triangular, a base desse prisma é um triângulo. Então, colocar aqui do ladinho um triângulo. A gente vê na figura que o lado do triângulo é 4 centímetros. Então, aqui a gente tem 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Que ele fala que é regular, né? Como é regular, todos os lados são iguais. E ele falou que a altura desse triângulo são 3 centímetros. A altura é justamente essa distância aqui, 3 centímetros, ok? Para a gente calcular a área de um triângulo, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Logo, a área do triângulo vai ser, quem é a base? Aqui, 4 centímetros. 4 vezes, quem é a altura? A altura a questão deu, que é 3, dividido por 2. Então, a área do triângulo é 4 vezes 3, 12, dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Como a gente está trabalhando área, né? A área tem duas dimensões. Então, se aqui era 3 centímetros e 4 centímetros, a gente vai ter a resposta 6 centímetros quadrados, porque a gente está trabalhando área. Agora que a gente sabe a área do triângulo, que é a base desse prisma, vamos voltar lá na nossa equação do volume. O volume é a área da base vezes 8. Então, o volume vai ser, a área da base é 6 e a altura é 8. Então, nosso volume é 6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. Como a gente está trabalhando volume, aqui a gente vai ter centímetros cúbicos. Então, a área é centímetros quadrados, volume é centímetros cúbicos. E quando é uma unidade de comprimento, a gente tem em centímetros. Pronto, pessoal, muito fácil. Então, lembre-se, para calcular o volume de um prisma, é a área da base vezes a altura. E aí, para achar a área da base, a gente precisa identificar quem é a figura que forma essa base, e aí a gente calcula a área dessa figura. Beleza? Bem, pessoal, por hoje é só. A aula é essa. A gente viu o que era um prisma, viu que o prisma é um tipo específico de poliedro, né? É um prisma, é uma figura que tem duas bases formada pela lateral com figuras quadrangular. E a gente viu como calcula também o volume desse prisma, que é achando a área da base e multiplicando pela altura. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou da aula, curte o vídeo, comenta, pergunta coloca aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões de novos vídeos, de novas aulas, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.